Estamos aqui na cidade de Éfeso, a cidade antiga. Nós temos uma Éfeso moderna, que é o sítio arqueológico mais bem preservado. Nós passamos ali pela estrutura que permanece até os dias de hoje, escavações que foram feitas pelos britânicos, pelos italianos, pelos franceses, e que descobriram essas ruínas e até hoje estão se fazendo novas descobertas, templos pagãos, esse incrível anfiteatro que está à nossa frente, que cabia 25, 26 mil pessoas. Tem uma história bíblica em Atos capítulo 19 sobre essa geografia exata aqui. Os artífices viram que a venda das imagens estava em decadência, o mercado tinha esfriado. Desde Alexandre o Grande, abriu-se uma escola para escultores fazerem imagens, estátuas aqui na cidade. A cidade era um local onde muitos artesãos, muitos escultores faziam sua arte em pedras, enfim. O mercado da venda da imagem de Artemisa ou de Diana, ele entrou em um declínio e por isso os artífices fizeram uma rebelião. Incitaram a massa, e a massa é a massa. Tem gente que entra numa fila e não sabe nem o que é aquela fila. É aquela história do sujeito que viu uma fila ali, um aglomerado de gente. Aí, não, o que é isso aí? Um acidente. Então o pessoal não deixava ele entrar. Não, é o meu parente. E quando chegou foi um burro que foi atropelado. Tem gente que não sabe o que é qualquer coisa e já está ali fazendo parte daquela súcia, né? A Bíblia tem uma palavra para isso, a súcia. O problema todo de Moisés foi a súcia que no meio do povo instigava os outros. Eram aqueles que ficavam inflamando o coração, aqueles que traziam palavras negativas. Então os artistas fizeram um bom trabalho de marketing, colocaram no Instagram e no Twitter, nas redes sociais, que a grande Diana dos Efésios estava perdendo popularidade por causa do cristianismo, por causa da nova fé. Os transtornadores, os que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Levaram os apóstolos ali, os discípulos, tentaram fazer um grande movimento, eles fugiram e ficaram por 2 horas, senhoras e senhores, dentro desse anfiteatro, proclamando que grande é a Diana dos Efésios. Eles falavam isso como um mantra por 2 horas ali dentro, esse estádio, esse anfiteatro, e a história segue o seu caminho. Mas aqui o registro bíblico é tão farto como as ruínas. As ruínas aqui são abundantes. Dá para passar uma semana estudando aqui cada coisa. Nós vimos ali a biblioteca, a livraria, né, de Celsius, que tinha, segundo a nossa guia, 200 mil pergaminhos. Pergaminho era escrita em pele de animal, enquanto que os papiros era escrita em vegetal. Os papiros vieram do Egito, enquanto os pergaminhos vieram de Pérgamo, Pergamon. Eram 2 maneiras de se registrar a história: papiros, pergaminhos. Eu vou ler a carta de Jesus à igreja que aqui ficava. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste as provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então eu vou fazer uma descrição aqui, verso por verso, sobre o que representava. Eu acho que vale muito a pena esse lugar, para dizer o que era essa igreja aqui. Diferente de todas as outras, Éfeso significa desejada, solta, relaxada. E gente da pesada passou por aqui. O apóstolo Paulo ficou aqui durante 2 anos na escola de Tirano. E a Bíblia diz que o evangelho foi conhecido a partir daqui para toda a Ásia. A Ásia Menor. Paulo diz que lutou contra feras aqui. A coisa aqui não é fácil. Ganhar esse território espiritual, essa geografia, sempre traz consigo muitas perseguições. A natureza da luta pode vir por enfermidades, doenças, ataques no seu físico. Pode vir por opressões mentais, emocionais. E se você tem traumas e coisas mal resolvidas, elas se amplificam. O inimigo sabe onde pôr o dedo na ferida onde dói. Normalmente o inimigo trabalha com acusação, porque ele é o diabolos, lembra? Diabolos. Aquele que se põe no meio e cria acusações, divisões, calúnias. É a grande arma de Satanás. É mentir, inventar histórias, criar narrativas. E colocar a culpa nos cristãos, já que o mercado foi abaixo. Se você tem ideia, o imperador Marco Aurélio achava que as tragédias que estavam acontecendo no seu turno, no seu período de governo, era por conta que o povo tinha deixado os deuses pagãos, os deuses romanos, e começou a adorar a Jesus. E começou uma grande perseguição com Marco Aurélio, porque ele achava que os desatinos e os problemas que existiam no império eram por causa do cristianismo. Nós tivemos 10 ondas de perseguição, nós passamos ali por Trajano, a fonte de Trajano. Ele foi um terrível perseguidor do evangelho. Domiciano, um terrível perseguidor de Jesus. Diocleciano erigiu um monumento em homenagem à completa destruição da fé cristã, no ano 303. E logo depois, 10 anos após, Constantino que assina o Edito de Milão, dando liberdade religiosa a todos os moradores do império, para cada um adorar o seu Deus. E é Teodósio, depois no final do século, que vai declarar a religião cristã, o cristianismo, como a religião oficial do império. Então nós estamos aqui em Éfeso e Jesus está falando uma coisa para essa igreja. Ele está falando alguns elogios. Primeiro, eu conheço o teu labor e a tua perseverança. A palavra labor aqui, ela é mais profunda do que nos aparece no vernáculo, ou seja, no português. Labor aqui é um sujeito com uma bigorna entortando metais. Exige-se esforço. Jesus está falando, eu conheço o teu esforço extenuante, eu conheço o seu cansaço. Éfeso é uma igreja que trabalha de verdade e que persevera. Ela está ali trabalhando com muito suor, muito esforço, muita batalha. Mas ela é uma igreja que esqueceu a sua paixão, esqueceu o seu amor. E se você vai lá no livro de Efésios, nós temos uma carta de Paulo aos Efésios, então a gente sabe muito bem a natureza da batalha aqui, porque é uma carta de batalha espiritual, né? Paulo vai falar assim, capítulo 1, verso 16, eu já li essa carta tantas vezes, é a minha carta preferida das cartas, que eu quase decorei boa parte do livro. Ele diz no verso 16 o seguinte, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, por causa do seu trabalho e por causa do seu amor para com todos os santos. No período de Paulo aqui, a igreja ainda era apaixonada, uns aos outros ainda viviam essa coisa de ser apaixonado uns pelos outros e apaixonado por Deus. Mas de repente Éfeso fazia a obra de Deus e esqueceu o Deus da obra. Já viu quando a igreja entra num ativismo, que está trabalhando não sabe para quem? Não sabe mais para quem está servindo?
É a igreja de Éfeso. Mas tem contudo ao seu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Ei, Deus odeia o mal. E Deus odeia tudo aquilo que tira você do caminho. E você viu lá a imagem da deusa da vitória, a deusa Nical, Nike. Nike é uma marca... Eu não tenho mais que usar nenhum tênis da Nike, bispo. Não, pode usar o seu tênis, fica tranquilo. Fica tranquilo. Pensei que você ia chegar em casa e ia jogar fora todos os tênis. Mas eu quero falar uma coisa, a gente só vai ver essa coisa lá na frente. A gente deve sair aqui agora no mercado e depois encontrar o sítio onde está o templo de Artemisa. Nem olha para o relógio que a gente vai ter que passar lá. Onde tem uma coluna só. Uma coluna do que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e que hoje está no Museu de Londres. O templo foi sequestrado, tirado daqui e levaram para lá. Caiu, né? As ruínas ficaram aí e eles levaram, assim como levaram o altar de Zeus lá de Pérgamo. E é incrível porque o que sobrou foi só uma coluna que eles colocaram depois para representar o lugar exato onde ficava aquela suntuosidade, 127 colunas. Uma coisa assim, esplendorosa. Eu tenho a imagem ali para quem quiser ver, o César está com o livro. E você ouviu que Cibele era a grande deusa de toda a Ásia Menor. A deusa mãe, que tem nomes em todas as culturas. Se você investigar bem os panteões dos deuses, nós temos a deusa mãe, a deusa principal, Istar, da Babilônia, Astarote dos fenícios. Nós temos ali Ísis, que depois, no período, nós estamos falando aí de Cibele, em um período anterior de 2, 3 mil anos para trás. E nós temos uma nova cultura que chega aqui e ressuscita a adoração com uma nova nomenclatura, com um novo nome, que agora é Artemisa, que vai entrar no panteão dos romanos como Diana, e não é a Mulher Maravilha, tá? E ela é cheia de seios, ela é a deusa da caça, deusa da guerra. E quando você pensa que Maria viveu aqui, você lembra do texto que Jesus fala para João, quando ele está na cruz: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E João vem morar aqui. É tanto Irineu como um outro pai da igreja que diz que Éfeso era o lar do idoso apóstolo João. João envelheceu e morreu provavelmente aqui, assim como Maria. Não existe um registro na Bíblia de que Maria foi assunta aos céus. Não existe um registro na Bíblia que Maria foi gerada em estado virginal. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Por duas coisas. Primeiro, porque o templo de Diana ou de Artemisa estava ali. E quando você sobe a montanha, existe uma representação muito forte da figura de Maria nessa cidade ainda. E foi aqui no ano 431 que aconteceu o terceiro concílio ecumênico da história, onde centenas de bispos vieram aqui discutir se Maria era a Theotokos. Theotokos é a portadora de Deus. Theo, Deus, Tokos, portadora, a geradora. Depois disso, aprovado foi no concílio de Éfeso, e tudo acontece aqui nessa geografia. Eu quero deixar você depois concluir, não vou bater o martelo, você que vai entender as coisas como que na geografia, na determinada geografia, as coisas acontecem, elas vão se sincretizando. Aceitar o nome Theotokos era a grande discussão dos bispos. Foi uma discussão severa. Anastácio, Nestor, Cirilo, esses bispos estavam aqui se degladiando em torno de uma definição. Se Maria era mãe
divindade de Jesus ou só da humanidade de Jesus? Essa era a discussão. Cirilo achava que se declarasse que Maria era a mãe não somente da humanidade, mas também da divindade, se não se declarasse isso, iria dizer que Jesus não era de fato Deus. E em certo momento ele está certo. Mas existe uma diferença entre ser portadora de Deus e ser mãe de Deus. Dá para sentir isso ou não? Portadora de Deus é um invólucro, onde o Filho de Deus foi gerado. A mãe de Deus coloca a ascensão de uma personalidade sobre a pessoa daquele que antes de ser homem era Deus e sempre foi o Verbo. Tu, Belém de Efrata, vista que pequenina és entre milhares, de ti me sairá aquele que há de governar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus existia antes de ser homem, ok? Há uma dúvida nisso? Jesus sempre foi quem sempre será. Ele é, ele era, ele há de vir. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por tua causa existe o universo. O universo foi criado por Jesus. Quando Pedro vai falar no dia de Pentecostes, ele acusa os fariseus e os saduceus e diz: vocês mataram o autor da vida. Ele é o autor da vida. As coisas existem por causa dele. Então a grande discussão estava em torno se Maria era portadora de Deus. E o concílio aprovou aqui, justamente em Éfeso, no ano 431, a premissa de que ela era de fato a portadora de Deus. Mas o problema é essa separação entre latria e dulia, que logo depois, no concílio de 787, o segundo concílio de Nicéia, vai se fazer uma separação. E para mim, e para muitos de vocês, eu acho que todos vocês conseguem fazer uma separação entre veneração e adoração. Mas a massa é a massa. A massa. Vocês entraram lá dentro da caverna e vocês estavam me questionando aquelas imagens que estavam lá de Jesus, bem diferente daquele Jesus, né? Que a guia falou lá repetidamente, que ela decorou aquilo em todo lugar, que ela já sabe aquilo ali como uma reza, né? E ela já disse assim que aquelas imagens são para orientar, para contar uma história, não é para adoração. Olhe para mim, você acha que realmente aquelas imagens vão ficar só nisso? Você acha que as imagens vão somente representar uma imagem de alguém que existiu? Ou você acha que o povo vai voltar à sua instintividade religiosa e vai começar a venerar, adorar aquilo? E foi no concílio de Nicéia, o segundo, que se aprovou o uso das imagens de escultura na igreja. Veja que nós estamos falando de uma progressão. Originalmente, o cristianismo primitivo não tinha imagem nenhuma. Nenhuma. Eles se relacionavam com Deus, o transcendente, o todo-poderoso. No judaísmo não existem imagens. E era proibido, definitivamente era proibido fazer qualquer imagem de Deus, porque você não conseguia representá-lo. É como se você tirasse uma foto feia minha, que é impossível. Ei! Pinte Deus e você arruma um problema com ele. Você não consegue fazer uma pintura que o expresse minimamente. Ele é mais belo, mais formoso, mais extraordinário, mais bonito do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Vocês estão comigo até agora? Amém. Vamos ficar até o fim? Amém. Muito obrigado pelo entusiasmo. Então, eu quero que você tome as suas conclusões sobre Cibele, Artemisa, Diana e o que aconteceu a partir daqui, em que colocou Jesus de lado e tornou uma outra pessoa o centro da cristandade. Nós somos cristãos e Jesus é o centro da nossa adoração. Ele é a razão, é o nosso oxigênio, nele nos existimos, nos movemos, nele respiramos. E desde o início eu estou falando que o verdadeiro cristianismo tem Jesus no centro. E Paulo fala isso em Éfeso, capítulo 1, verso 10.
que convém que todas as coisas orbitem, se centralizem na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus disse, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ninguém subiu ao céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, eu tenho tanto para falar aqui, mas eu acho que vocês estão com calor. A farta literatura para mostrar a associação entre as deusas primitivas e as personalidades femininas que são adoradas como deusas. Paulo Coelho, no Monte 5, fala sobre essas deusas primitivas sendo associadas ao culto cristão. Nas Brumas de Avalon, o nome da autora é Marion Zimmer Bradley, como a deusa de Avalon perdeu a guerra e como ela voltou a viver com uma outra faceta, com a outra imagem, onde ela foi restaurada ao culto. Se você for ver o livro de 1 Reis, 2 Reis, a grande imagem de ciúmes contra Yahvé, o Senhor, o Criador, era Aserá, a imagem dos ciúmes. Se você for ver Jeremias lá no Egito, o grande problema de Jeremias era a rainha dos céus. Lá no Egito, elas adoravam a rainha dos céus. Entenda que nós estamos falando de Gaia. Então Deus diz, e eu estou chegando na conclusão: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Senão eu virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, para caso não te arrependa. Onde estão as colunas aqui? Yoquinô, que era onde os navios passavam por dentro. São ali? Onde estão as colunas? Ali. Ali era o mar, tá? O mar estava ali. A alfândega marítima era ali. E o que aconteceu foi que, com as chuvas, as colinas derreteram e interditaram o caminho dos navios. Uma cidade comercial, onde as pessoas vinham aqui. Você viu o caminho onde a gente veio de Tiatira. Haviam estradas de comércio, e aqui era um porto onde todos desembarcavam a fim de negociar. E o que acontece quando o porto é interditado? A economia local quebra. E se você for ver agora, o mar está a 5 quilômetros de distância daqui. Esse lugar foi o centro do cristianismo no século I. E Jesus falou àquela igreja: se você não se arrepender, eu vou mover de você a sua luz, o seu candeeiro, o seu brilho vai apagar. Aí as pessoas perguntam por que aconteceu isso? Por que esse esplendor, essa glória foi-se embora? Porque o que nós estamos olhando aqui são pedras. Mas essas pedras falam. Essas pedras conversam conosco. Elas estão dizendo que a glória de uma geração pode não ser a glória de outra geração. Que o nosso trabalho é segurar a peteca para ela não cair. E transferir um legado à próxima geração melhor do que aquele que a gente recebeu. Fazer do nosso teto o piso que a próxima geração vai pisar. Vocês estão comigo aqui ou não? E se você for ver, Éfeso vem a declinar como economia. Se a indústria dos artífices começou a quebrar por conta do cristianismo, e aí você vai ver que a fé cristã vai quebrar algumas economias, algumas indústrias. Houve uma época em que as tabernas todas fecharam na Europa. Tinha até um pessoal que disse a um evangelista, um avivalista, pagaram para ele não chegar na cidade, porque onde ele chegava as tabernas fechavam, as pessoas paravam de beber e simplesmente não tinha mais razão para existir aquelas casas noturnas. A fé cristã deveria encerrar com a indústria do cigarro. Fumar é brega e deixa você mal cheiroso. Deus está chamando a igreja para voltar.
para voltar às primeiras obras. Eu vejo crentes assim que vivem do passado, né? Igrejas que vivem do passado. O termômetro nunca foi o passado. Você pode ter se desenvolvido, se tornado alguém legal, mas o processo de continuação, de desenvolvimento, não pode parar. O fogo de ontem pode se tornar o fogo estranho de hoje. Se você for ver na história, alguns movimentos levantados por Deus se demonizaram. Gideão e a sua estola sacerdotal. Veja como o cara começou, matando os gideonitas. Matando não, né? Confundindo eles. Quem matou eles foram eles mesmos. Tem alguns inimigos que vão se matar, tá? Amém. Nós declaramos aqui que alguns inimigos vão se matar. Amém. Não, acho que você não entendeu. Alguns inimigos vão se matar. Aleluia. Deus está plantando confusão no arraial do inimigo. Nós estamos declarando daqui que Deus está plantando confusão no arraial dos inimigos. Me ajuda aí, você concorda? É Deus. É isso que acontece lá. Termina adorando uma estola sacerdotal. É a Neustan. Lembra que lá no deserto levantou uma serpente de bronze? Todo aquele que olhava para aquela serpente era curado. Uma geração, 2 gerações, 3 gerações depois, está lá a serpente de bronze sendo adorada. Sendo adorada. Veja o que virou. Um instrumento de avivamento se tornou um instrumento de idolatria. Eles não fizeram separação entre veneração e adoração. Porque a massa é a massa. Desculpa falar assim. É um bando de soldadinhos de chumbo, que não pode ver uma fila e falar assim, por que eu estou aqui? Não sei. Tem uma piada lá do céu que diz que quando chegou lá, o cara tinha uma fila enorme, E uma fila era a fila dos caras que era mandado pela mulher. Uma fila enorme. E a segunda fila tinha só um cara. Ele chegou assim e falou pro cara, e aí, o que você está fazendo aí? Para onde vai dar essa fila? Eu não sei, minha mulher que me mandou tá aqui.